Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de milagre. Você tem visto milagre na sua igreja? Ou em alguma igreja onde você costuma visitar? Por que não tem acontecido milagre hoje em dia? Qual o motivo? Nós vamos comentar sobre isso, mas deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, faça seu comentário aqui embaixo se você tem visto milagre hoje em dia. E em que lugar você tem visto? Compartilhe esse vídeo e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, meu irmão, minha irmã, pega a sua Bíblia e abra no livro de Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 4, no versículo 33, diz assim: os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundância de graça. Também aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Preste bem atenção. Na época de Atos dos Apóstolos, a igreja estava começando a ser formada. E aí, o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes dele subir, capítulo 1 do livro de Atos, a Bíblia diz que primeiro Jesus abençoa o povo. Ali o Espírito Santo começa a trabalhar no meio do povo. Em Atos 2, eles começam a receber o batismo com o Espírito Santo começa a tomar com força mesmo o povo da igreja. E aí, meu irmão, ninguém mais segurou aquele povo. E aconteceram milagres e milagres e mais milagres, e a igreja se fartava não de dinheiro, como quer se fartar hoje em dia, mas se fartava de milagres. O que está faltando na igreja hoje é milagre. Olha, muitos falam de milagre. Olha, o irmão entrou com uma dor de barriga e foi curado. Ou então, uma irmãzinha entrou com dor de cabeça. Na hora da oração, a dor de cabeça foi embora. Ou um milagre que você pode tomar um remédio e a dor de cabeça vai embora, a dor de barriga vai embora. Eu não estou falando desse tipo de milagre. Eu estou falando de cego enxergar, de surdo ouvir, de mudo falar. Eu estou falando da pessoa entrar de cadeira de roda e sair andando com as próprias pernas, empurrando a própria cadeira de roda, porque não vai usar mais, porque Jesus curou. É desse tipo de milagre que eu estou falando. Eu estou falando de mortos ressuscitarem com o nome do Senhor. Eu estou falando de translado. Você sabia que Filipe, isso está na Bíblia, pode conferir. Filipe, depois de desenvolver aquilo que o Espírito Santo colocou no coração dele, ele foi transladado de uma cidade para outra. E eu estou falando isso já no Novo Testamento. Você acha impossível Deus fazer isso hoje em dia? Para Deus nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, o que está faltando na igreja é milagre. Porque dinheiro já tem. Já que muitos buscam riqueza material, isso a igreja já tem. Mas o que nós temos que buscar primeiro é a salvação. Depois é o milagre. O que nós temos que buscar na igreja, em primeiro lugar, é a salvação. E muitas igrejas já não têm visto mais milagres. Por que será? O engraçado é que o povo hoje se conforma em ir para a igreja, começa o culto. Nós, pentecostais, eu sou pentecostal, o povo começa a cantar ali os hinos da harpa, aí vem a palavra devocional, aí depois vem as oportunidades para os irmãozinhos, para as irmãzinhas, e canta fulano, e canta ciclano. Eu nunca vi um período onde as pessoas mais cantam do que abrem a Bíblia para falar da palavra de Deus. Cantar dá menos trabalho, ler dá muito mais trabalho. Meus irmãos, o povo só vai para a igreja para assistir o culto e acabou o culto, vai embora. É um culto frio, é um culto que
Muitas pessoas até se alegram por estar na igreja, mas é um culto que não está tendo milagre. O milagre que eu falo é esses que eu enumerei lá no começo. Fala a verdade, você que está me vendo. Comente aqui embaixo, deixe seu comentário aqui embaixo. Você tem visto milagre na igreja? Aonde? Em que igreja você está vendo? Eu estou falando de aquele canceroso que a medicina, pela medicina não tem cura. Já foi dado diagnóstico para ele e o médico chegou e falou, olha, você só tem 6 meses de vida. E aí a pessoa fala, não, a última palavra vem de Deus. E aí aquele irmão recebe uma oração ou ora com fé. E o Espírito Santo vem e cura aquela enfermidade, que para a medicina não tem cura. Você tem visto isso acontecer hoje em dia com frequência. Você tem visto morto ressuscitando? Em que lugar? Eu até ouço que em alguns países lá fora, na África, onde a perseguição é muito grande, eu até escuto que antes da família enterrar o defunto, eles levam para a igreja, oram e muitos ressuscitam. E isso é verdade. Hoje eu escuto falar que o Senhor Jesus tem aparecido para muitos muçulmanos. Ou seja, aonde talvez a gente não possa ir para pregar o evangelho, porque se você entrar nesses lugares, eles cortam a sua cabeça. O próprio Senhor Jesus está aparecendo para muitos muçulmanos e muitos estão sendo convertidos, assim como foi o apóstolo Paulo. Jesus aparece para ele, prega para ele e ele se converte. Ele se converteu com o próprio Senhor Jesus Cristo. E muitos muçulmanos estão se convertendo, porque o próprio Senhor Jesus tem aparecido para eles, ou pessoalmente, em visões no sonho, ou eles acordados estão vendo o Senhor Jesus. Isso é milagre. Só que no Brasil, a apostasia tomou conta da igreja de tal maneira que não se vê milagre com frequência. Hoje em dia só se prega dinheiro, porque tem que ter dinheiro, porque o dinheiro, que você tem que ter carro, porque você tem que ser famoso, porque você tem que morar em frente à praia, porque senão Jesus não está na sua vida. E isso é uma tremenda de uma mentira. A riqueza vem quando não tem doença na tua casa. A riqueza, a verdadeira riqueza, é quando você não está passando fome. É quando você tem condição de pagar a sua dívida. É quando você é cheio do Espírito Santo. É quando você está em paz consigo mesmo. É quando Deus te dá livramento de morte. Essa é a verdadeira riqueza. E tem muito mais. Mas anda se apregoando no Brasil um evangelho de que se você não tiver dinheiro, Deus não está na tua vida. Eu vou deixar um card aqui em cima para você conferir como que você alimenta o teu espírito, como você se enche do espírito. Você só se enche do espírito lendo a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você consegue conhecer Deus, ter intimidade com Deus. Se você não se alimentar da palavra de Deus, você não vai ver milagre na sua vida. Não tem como. Milagre só acontece quando você se santifica, quando você abandona as coisas desse mundo, quando você dá prioridade à obra de Deus. Dê prioridade ao Senhor, para depois Ele dar prioridade a você. Lembra que Elias falou para aquela viúva? Primeiro faça para mim, depois você vai ter para você. E foi isso que aconteceu. O milagre aconteceu na casa daquela mulher, porque primeiro ela fez para o profeta que representava Deus, depois o Espírito Santo fez para ela. Enquanto tinha fome em Israel, tinha bastante comida dentro da casa daquela viúva. Você quer ver milagre na sua vida? Se encha do Espírito de Deus, porque só Ele é que pode fazer milagre. Falando do livro de Atos, vamos enumerar aqui alguns milagres que o Espírito Santo de Deus fazia naquela época e que pode muito bem fazer hoje também. Vamos lá. Pedro e João na porta chamada Formosa, em Atos 3. Ananias e Safira foram mentir ao Espírito Santo e o Senhor usou Pedro
para repreender aqueles dois, e foi uma repreensão fatal. O apóstolo Paulo, enquanto se chamava Saulo, lá no início, ele ficou cego. E Deus usou um homem chamado Ananias, que impôs as mãos sobre ele, e ele voltou a enxergar. Você pode conferir também a cura de Enéas, a ressurreição de Dorcas. Em Atos 16, você vai ver que o apóstolo Paulo, já cheio, experiente do Espírito Santo, ele e Silas iam andando num caminho e tinha uma jovem dizendo: esses homens verdadeiramente vos anunciam o caminho da salvação. Aparentemente, muitos iriam dizer: não, isso é verdade, isso não é demônio falando. Mas tinha um plano maligno por trás disso. Satanás queria engodar, queria engrandecer Paulo e Silas. O apóstolo Paulo discerniu pelo Espírito Santo e expulsou o demônio daquela garota. Pagaram um preço alto, mas isso foi um milagre. Em Atos 28, Paulo é mordido por uma víbora, né? Uma serpente muito venenosa, mas não morre, porque o Espírito Santo operou um milagre. E isso causou espanto nos moradores da ilha de Malta. E muitos outros milagres que a Bíblia enumera, né? Queridos, nós não podemos nos conformar com o evangelho de hoje. Esse evangelho que a gente chega na igreja, assiste ali o culto, acabou, vamos embora para casa e vamos tocar o barco. Não, a gente não pode se conformar com isso. Vamos buscar milagre, vamos pedir a Deus que possa batizar com o Espírito Santo. Tá aí, batismo com o Espírito Santo. Você tem visto com facilidade hoje em dia? Os jovens de hoje não sabem nem o que é isso. É revestimento do poder de Deus. Com o batismo com o Espírito Santo vem os dons, né? Que muitos não têm pregado sobre os dons. Vamos esquecer um pouco do dinheiro e vamos falar mais de qual é o propósito da igreja. O propósito da igreja é pregar contra o pecado. É fazer com que o homem possa reconhecer que ele precisa de Jesus para ser salvo. O propósito da igreja é denunciar o pecado. É falar para o homem que para o caminho que ele está seguindo, ele pode cair no buraco. E ele precisa do pastor para não deixar ele cair no buraco. Eu vou deixar um outro card aqui em cima para você assistir um vídeo que fala sobre o pastor, né? E o outro que eu vou deixar aqui também, que fala sobre a ovelha. Qual o dever do pastor e por que o Senhor nos compara a ovelhas? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que orar, jejuar, se separar do pecado, para que o Senhor possa usar nossas mãos, para que os milagres possam voltar a acontecer na igreja. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, acione o sininho, para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você. Compartilhe esse vídeo e escreva aqui embaixo o seu comentário. Que Deus possa te abençoar. Fique na paz.